Começando mais um Carnecast, para você que está aí toda semana, um público fiel, muito obrigado. É o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos. De uma forma fácil, a gente tenta descomplicar o tema aqui, usar uma linguagem simples, mas não deixando de levar conteúdo relevante para a galera. E a gente está continuando uma série, você que aí tá com saudades do Lucas, já tem algumas semanas que o Lucas não vem aqui, né? Porque eu e o Juliano estamos fazendo uma série aqui de eventos, de dados que foram apresentados no Meat Leader. Um evento ali que a gente falou bastante de textura, a gente falou bastante de consumo de nitrito, tiveram palestras excepcionais do professor Hamilton lá de Nevada, do professor Marco Antônio Trindade, do professor Sérgio Flanzer da Unicamp, o Marco Antônio Trindade da USP, o professor André Guerra do Cefet, a Carol, né, Ana Carolina, que gravou um podcast aqui de empanados, que trabalha na GT Foods hoje. Então foi um evento muito legal que a gente decidiu vir para cá. Foi um evento que foram convidados, os participantes foram convidados. E para a galera que não teve oportunidade, pode ver. E para quem teve oportunidade, gostou, ficou com alguma dúvida nos temas que nós levamos, está aqui. Para você que está aí toda semana, estamos mostrando os dados aqui. E aí, essa é o quarto episódio da série. Gravamos um com o professor André Guerra. Gravei um aqui com o Juliano, né? Gravamos um com o Juliano aqui para falar de nitrito, consumo de nitrito. Outro para falar de cozimento, de dados referente a cozimento. E aí deixamos de novo, sendo redundante, pleonasmo vicioso, chama-se esse vício de linguagem, para falar de textura. E como que a mudança de alguns aditivos impactam na textura. Hoje, a gente tem muitos dados, então a gente vai dividir esse episódio em dois. A gente já está dividindo a série em vários, então esse de textura nós vamos falar hoje aqui dos ingredientes, do que avalia e como se faz análise de textura. Qual foi a metodologia que nós utilizamos para fazer a análise. E no episódio da próxima semana, aí sim o último dessa série, a gente divulga os dados que nós obtivemos e tem dados muito surpreendentes, tá? Nos resultados de textura. Então, os elementos que nós estudamos, que elegemos, não são os únicos, mas que nós elegemos para estudar fosfato. Utilizamos tripulifosfato de sódio, né, Juliano? Mas que teve uma mudança na nomenclatura com a unificação da legislação com o Mercosul aí, né? Que agora é trifosfato pentasódico, né? Isso você vai explicar pra gente como que vem esses nomes, essas coisas. A gente tem o dia, a galera tem a semana para ver isso aí, dar uma aula de química pra gente. Sal, também quimicamente conhecido como cloreto de sódio. Esses dois aditivos em universos diferentes de concentrações de carne magra, pernil, água, concentração de água e gordura. E também repetimos esse teste com uma base contendo 50% de carne magra e 50% de CMS. Antes de entrar em dados, isso vai ser só na semana que vem. Vamos falar um pouquinho do que acontece, a química do fosfato. Explica pra gente. A gente acha fosfato, a gente sabe que é um pozinho branco. Quando a gente coloca na boca, esquenta a boca. Mas o que é isso? Por que ele é tão importante? É um aditivo utilizado, acho que por 99,99% das indústrias frigoríficas utilizam esse produto aí, que na legislação é definida como um estabilizante. O fosfato, né, o fosfato obtido industrialmente, né, aquele que nós usamos na indústria cárnea, ele parte obviamente ele é obtido de minério. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a apatita é rica em fosfato de cálcio. Apatita é uma pedra? É uma pedra, é um minério. Para quem está vendo o slide ali, a gente deixou uma foto dela ali, uma imagem dela. Para quem não está vendo, dá um Google aí e procura Isso. apatita. É um minério rico em fosfato de cálcio. Né? Esse fosfato de cálcio atacado com ácido sulfúrico, ele vai formar o ácido fosfórico, que é a base dos fosfatos que nós usamos aí no dia a dia. Né? O ácido fosfórico, a neutralização do ácido fosfórico
seja com hidróxido de potássio, hidróxido de sódio ou propriamente hidróxido de cálcio, vão precipitar aí os sais, né, os fosfatos que nós utilizamos na indústria. Né? Então, pegando a reação química, o ácido sulfúrico com o fosfato de cálcio, vai formar ácido fosfórico e gipsita, né, que é gesso. Né? A desidratação da gipsita forma o gesso. Aí que gesso que a gente usa em casa? Gesso que é usado em casa. Usa, quando fratura o braço, usa também? Esse mesmo, gipsita. É sulfato de cálcio, aí, 2 águas, ele desidratado para meia água, é o gesso. E o ácido fosfórico, que é a matéria-prima mais importante aí para a produção do fosfato, como também de um monte de produtos agrícolas aí. Fosfato é uma matéria-prima, o ácido fosfórico é uma matéria-prima importante na indústria, né? Para vários segmentos da indústria. Quando eu trabalhava em laboratório, eu via, lá tinha ácido fosfórico PA, que a gente utilizava para fazer análise. A indústria frigorífica usa ácido fosfórico para... quem produz salsicha, depois do banho do corante de urucum, passa num banho, algumas passam num banho de ácido fosfórico ali, para fixar a coloração. Aquele mesmo ácido fosfórico, se eu neutralizar aquilo ali, eu tenho fosfato, eu consigo produzir fosfato? É a partir dele que são produzidos os fosfatos. E como que faz isso? Eu peguei a pedra lá, então o cara foi lá, extraiu a pedra, então fez uma reação com o ácido sulfúrico, então, que é um ácido muito forte, perigoso de manipular, formou o ácido fosfórico. Ele tem o ácido fosfórico na indústria. Então, pega esse ácido fosfórico e depois, quais as possibilidades? Porque, Juliano, uma das minhas maiores decepções quando eu comecei a trabalhar, eu saí da faculdade, eu sempre fui muito estagiário de microbiologia, trabalhei em laboratório de microbiologia, laboratório de análise, eu fui trabalhar numa indústria que fazia proteínas, mesclas proteicas para a indústria cárnea, e a minha decepção foi que não tinha microbiologia lá. Eu trabalhava com pó, não tinha um laboratório de microbiologia, e aí a decepção dobrou. Quando eu achava que eu era o Superman, eu achava que eu sabia as fórmulas químicas, que eu sabia tudo mas fosfato para mim era fosfato. E aí uma vez eu peguei um folheto de um fornecedor de fosfato da época, que tinha, acho que não sei quantos ali, mas tinha uns 30, eu acho. Não sei se 30, mas pelo menos uns 15, 20 tipos de fosfatos diferentes tinham. Cada um com uma característica diferente de pH, com solubilidades diferentes, cada um com características diferentes. E aí eu falei, cara, não sei nada, então deixa eu começar a minha carreira agora então e começar a aprender. Então, tudo parte do ácido fosfórico. Por que tem tanta diferença do fosfato? Por que tem tantos tipos de fosfato? O fosfato, o ácido fosfórico em si, né, que nós chamamos ele de ácido ortofosfórico, que é o H3PO4. Por exemplo, na própria obtenção do ácido fosfórico, na exotermia de reação ali com adição de ácido sulfúrico no minério de ferro, no minério, na verdade, né, na pedra ali. Na pedra, no fosfato de cálcio, se a temperatura já fica em torno de 250 graus, passa um pouco de 250 graus, a gente tem o pirofosfato ácido. Então você tem uma reação ali entre 2 moléculas de ácido fosfórico, essa reação é intermolecular, você tem desidratação dela formando o pirofosfato. Né, o ácido pirofosfórico, na verdade. Né? Pirofosfato, depois tudo que termina em ato na química, relembrando um pouco de nomenclatura aí, são sais, né? São produtos de neutralização entre um ácido e uma base. E um outro ácido importante aí também é o ácido metafosfórico, que daí a desidratação é intramolecular. Então, se você pegar o H3PO4 e retirar uma molécula de água dele por desidratação, forma-se aí um outro ácido fosfórico, né, que é o ácido metafosfórico. Talvez esses 3 ácidos, Carlos, o ácido ortofosfórico, que é o H3PO4, o ácido pirofosfórico e o metafosfórico, o ácido metafosfórico, é a base para todos os demais fosfatos e outros ácidos fosfóricos também que nós podemos obter. Né? Daí as combinações podem ser inúmeras, né? Dependendo com o tipo de base que eu faço a neutralização do ácido ali, eu tenho sais ali, fosfatos,
diferentes, e cada um com a sua característica. Obviamente, os mais usados, né, na indústria de carne é o tripolifosfato, né? Esse eu acredito que, não sei se a informação está correta, mas acho que esse é o campeão de venda, né? O que é mais utilizado, né? Ele fornece P2O5, ele fornece uma base boa de fosfato, o pH dele é interessante para aplicação, mas o pirofosfato também, né, seja ele o ácido ou tetrassódico ou de potássio, enfim, ele também é importante. O hexametafosfato tem outras funções, além de fornecer, né, uma concentração considerada de P2O5, ele pinça ali alguns pró-oxidativos, alguns metais ali de valência tipo cálcio, que são insolúveis e que trazem alguns problemas ali no momento de aplicação, de precipitação de salmoura. Então, quando você usa hexametafosfato, você minimiza esses efeitos. Então, as aplicações são inúmeras, depende muito para aquilo que você quer trazer para o seu produto final, para aquilo que você precisa como característica, né? Mas função importante dele aí, para a gente fornecer P2O5 numa estrutura, acredito que a primeira é a retenção de líquido, né? Além dele ajudar na cor, né, dele ter outros fatores ali, a retenção de líquido é um fator importante ali, porque vai contribuir para aspectos de maciez, enfim, entre outras propriedades. Eu tenho, assim, você falou do ácido ortofosfórico, ele tem uma molécula de fosfato central, então está rodeado ali com oxigênio, 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Aí, se eu aquecer ele numa temperatura muito alta, ele faz uma reação interna e forma o ácido pirofosfórico. Então eu imagino que daí eu já consiga derivar alguns produtos que a gente utiliza em carne. A gente tem o pirofosfato tetrassódico, por exemplo. Imagino que seja neutralizar ali os 4 hidrogênios que tem com 4 moléculas de sódio. Me corrija se eu estiver errado. Exato. Eu tenho pirofosfato tetrassódico. Ou se eu neutralizar parcialmente aquilo ali, eu vou ter um pirofosfato ácido de sódio, porque eu tenho um pouco de ácido e esse tem um pH diferente. Só que, e aí você falou do ácido metafosfórico, que seria eu pegar o ortofosfórico e tirar uma água ali, tirar 2 hidrogênios e um oxigênio ali, que seria uma água, eu ficaria com HPO3, é isso? Exato. Mas, se eu falar de hexameta, eu vejo a molécula de hexameta, tem um monte de fosfato ali. O tripolifosfato de sódio, eu tenho pelo menos ali 3 átomos de fósforo ali. Pegar o anidrido fosfórico, por exemplo. Como que eu saio desses 3 ácidos e chego, por exemplo, num tripolifosfato de sódio, ou trifosfato pentassódico, por exemplo? Como que eu faço chegar em 3? Porque até o ácido pirofosfórico chegou em 2. Se você olhar para o ácido ortofosfórico, para a molécula do ácido ortofosfórico, e depois olhar a molécula do ácido do tripolifosfórico, a estrutura primária é a mesma. O que você tem ali é repetições em sequência ali dessa cadeia. Então você tem junções ali, né, do íon fosfato ali para formar cadeias maiores de ácido. Assim é também com o hexametafosfato, por exemplo. Você pega lá o ácido metafosfórico, repetições deles ali vão formar cadeias maiores desses ácidos, né? Por fusão ali, por ligação química, entre ligações covalentes ali entre esses átomos. Tira um átomo de hidrogênio, tira um oxigênio, funde, forma uma molécula de água, funde esses íons aí, estendendo essas cadeias. Então a indústria que faz fosfato é um laboratório químico ali, né? Ele fica fazendo essas reações e vai formando componentes maiores. Se eu fizer uma comparação grosseira aqui, mas para fazer uma analogia com coisas mais simples, por exemplo, uma proteína são várias unidades de aminoácidos interligados ali. Uma destrose, por exemplo, são várias glicoses ligadas ali. Também os fosfatos que nós temos, o trípoli, o hexameta, são várias moléculas ali parecidas com o ortofosfórico, a estrutura do ortofosfórico ligada. E realmente, se eu pegar ali 3 ortofosfóricos ali, eu vou juntar um tripolifosfato ali, né? Um 3. Mas aí, quando a gente manda analisar um tripolifosfato ou um hexametafosfato, a gente vê com resultado de análise como teor de P2O5.
Por que é tudo baseado em P2O5? Seria a unidade básica ali do fosfato? Se nós desidratarmos todo o ácido, retirar tudo que é possível ali em água, o que sobra é P2O5. Né? Então, tudo vai ser reagrupado em P2O5. Mesmo que ele tenha 3 fosfatos, ele vai se reagrupar com 2 fosfatos e 5 não oxigênios. necessariamente nós temos ali no tripolifosfato, nós não temos ali P2O5, nós não temos a forma anidra dele. O que nós temos realmente é o tripolifosfato. Mas a comunicação, a linguagem universal vamos secar todo esse ácido e a gente fala só em termos de fósforo e oxigênio presente ali naquela amostra. Daí o P2O5, que na verdade é uma molécula até mais complexa, né? O anidrido fosfórico, ele é formado por 4 átomos de fósforo e 10 de oxigênio, né? Mas a gente acaba trabalhando com a fórmula simplificada dele, que é P2O5, a fórmula mínima, né? Seria a fórmula mínima, e para ter uma linguagem que eu conseguisse comparar um hexametafosfato com um tripolifosfato, com um pirofosfato ácido, pirofosfato tetrassódico. Quanto que essa molécula vai fornecer de fosfato anidro? Pronto, fosfato seco, sem umidade, sem água nenhuma. E o que o fosfato faz? Por que se usa tanto em carnes? Não é só em carnes que tem aplicação também, né? Eu já vi falar que usa em tratamento de água, usa um monte de coisa, né? Exato, passivação de metais, ele é na agricultura também, né, na forma de adubo. O fosfato ele é um insumo muito importante, né, muito consumido também. A indústria do fosfato é um segmento grande, é importante na indústria. Para carnes, ele aumenta a força iônica ali e ajuda com isso, ele contribui para a retenção de líquidos, de água. Então, se eu quero mobilizar mais água para dentro de uma estrutura, eu uso o fosfato, que eu sei que pelo efeito eletrostático dele, assim como o NaCl tem o mesmo princípio, a gente consegue mobilizar a água para dentro da estrutura. Então, esse é o principal fator, né, para a utilização de fosfato. Ele estabiliza também a emulsão, né? Em outros segmentos também ele tem o mesmo princípio. Por exemplo, quando nós usamos um fosfato alcalino, abrindo um parênteses aqui, por exemplo, para o fosfato trissódico, fosfato trissódico anidro. Entre os fosfatos utilizados, ele é o que apresenta maior pH, mas justamente porque ele carrega com ele, né, no processo de obtenção, no macete de obtenção na indústria lá, ele carrega com ele traços de hidróxido de sódio, de NaOH, que são permitidos, né? Numa determinada concentração ele é permitido. Por isso que ele tem um pH bem alto. Daí o pH é mais elevado. Elevação do pH, quando nós usamos um fosfato alcalino, né, ele desloca levemente o ponto isoelétrico de algumas proteínas, né? E com isso você consegue pelo efeito eletrostático ali, mobilizar mais água para dentro das estruturas. Né? Com isso, você conseguindo carregar mais água para dentro de um produto, nós conseguimos traduzir isso lá na frente como suculência. Né? Um produto com maior retenção de água, no processo de cocção, ele vai perder água, mas não vai perder a suculência no produto final que não tivesse adicionado fosfato. Interessante esse dado do fosfato trissódico. Então tem muito do processo de produção, né? Como ele é feito a neutralização. O fosfato trissódico ele tem 3 moléculas de sódio e quantas de fosfato? Qual que é a fórmula dele? Um íon fosfato e 3 sódios, né? Fosfato trissódico. Então os 3 hidrogênios lá do ácido fosfórico, eles reagiram com hidróxido de sódio para a formação de 3 mols de água. Neutralizar completamente o ácido ortofosfórico. Exato. Porém, no processo de obtenção, existe um leve excesso do hidróxido de sódio, e esse excesso de hidróxido de sódio, ele é carregado para o produto final. Daí a elevação do pH. E por que eles têm solubilidade diferente? Por exemplo, o hexametafosfato solubiliza muito mais do que um pirofosfato tetrassódico. É a conformação, a afinidade com água, como ele consegue se ligar mais ali? Depende da estrutura, depende muito da estrutura química e também do íon que ele carrega ali. Fosfatos de cálcio e zinco, por exemplo, são insolúveis, né?
Então, quando você quer ter um fosfato mais solúvel, você aumenta o tamanho da molécula dele. Né? O hexametafosfato ele tende a ter solubilidade maior, porque o rearranjo tridimensional formado nessa molécula aí, aumenta a capacidade dele de pinçar íons de cálcio, magnésio, íon de cargas 2+, aí, e com isso, a consequência disso é um aumento na solubilidade. Ah, legal. E aí, o fosfato em carnes ele é sempre utilizado para aumentar a capacidade de retenção de água, para diminuir perda de cozimento ou para aumentar a textura de produto. Então a gente entra no tema que nós fizemos o link do episódio da semana passada para o episódio desse, que é textura. Mas nesse episódio nós vamos nos limitar a explicar basicamente o que é textura. Na fábrica, a gente já fez um episódio para falar de textura, mas na fábrica a galera aperta o produto, né? Chega lá e aperta o produto, vê se ele tá quão rígido ele tá, se for salsicha, balança e vê se ela quebra. Eu tenho até, mas às vezes eu tenho mais força que você, eu não consigo medir que força que eu tô colocando, então eu não tenho padrão nesse tipo de medição. Então tem-se uma metodologia, tem várias, na verdade, metodologias para medir a textura, e uma delas que nós gostamos muito é a análise de TPA, né? Que é a análise do perfil de textura de um produto. E basicamente é assim, imagina um texturômetro. O texturômetro é um equipamento que tem você coloca o produto na base, ele tem uma probe, né, que é um corpo de prova, mas que vai abaixar e vai fazer uma pressão sobre a amostra, e aí ele vai subir. Enquanto ele está pressionando essa amostra, ele mede a força que ele está fazendo para fazer essa pressão na amostra e ele sobe. Na análise de TPA, eu faço essa pressão 2 vezes. E aí, para a galera que está vendo a nossa tela nesse momento, é o primeiro gráfico ali, onde tem ali Texture Pro 1.0.19. Para quem não está vendo, você imagine 2 picos como se fossem 2 montanhas muito parecidas ali num gráfico. Então, pensa ali num eletrocardiograma, por exemplo, uma ideia que me veio na cabeça, mas com 2 picos para cima e iguais. E esses resultados nos dão muitas coisas, que a gente vai explicar quais são os parâmetros que tiram numa análise de TPA agora, para que no episódio da semana que vem a gente mostre os resultados e a galera já tenha uma ideia do que é. Nós temos uma outra forma de fazer análise, aí já não é TPA, que é o corte do produto, que é eu colocar uma lâmina e essa lâmina descer no produto e eu cortar, como se eu estivesse cortando com uma faca um produto. Só que esse equipamento está medindo a força com que ele está fazendo ao descer e penetrar no produto até que ele corte completamente. E aí eu tenho um gráfico, para quem está vendo é o gráfico que está em vermelho, para quem não está vendo seria um pico, mas imagina uma montanha que quando você acaba de subir a montanha, você tem várias serrinhas como se fosse vários dentezinhos em cima assim, que são referentes a várias fraturas. Depois eu tenho o corte completo do produto. E aí eu consigo tirar alguns dados disso aí, por exemplo, como a dureza. Então se eu estou fazendo, a dureza ela é definida com o máximo de força feita no ciclo. Então, se eu tenho 2 picos na análise de textura, eu tenho a dureza 1, que é a dureza referente ao ciclo 1, e a dureza 2, que é a máxima força exercida no ciclo número 2. Se eu estou usando uma lâmina de corte, eu tenho vários picozinhos menores em cima da montanha ali, a minha dureza ela é dada pelo maior pico. Ela é dada pela máxima força feita ali na textura. Dessa mesma forma, se eu olhar esse gráfico agora, não olhando para os picos, mas olhando pela área que esse gráfico me dá, eu tenho o trabalho. Ou seja, se eu conseguir estabelecer uma equação matemática que me diz exatamente o comportamento desse gráfico. O gráfico tem uma fórmula química por trás dele. Fazer a integral, galera que estudou cálculo aí, pessoal da engenharia, fazer a integral disso aí, eu tenho o trabalho. Eu tenho a área embaixo desse gráfico. Ou se eu colocar no papel quadriculado e contar os quadrinhos que tem ali, também dá certo. Eu tenho o trabalho exercido, e aí no TPA eu tenho o trabalho feito no ciclo 1 e o trabalho feito no ciclo 2.
Já no corte, como eu só tenho uma curva, quando eu só faço o trabalho uma vez, eu cortei a amostra e já cortei, já era, não tem como fazer mais nada com a amostra, a não ser que eu mude ela de posição. Eu tenho o trabalho feito pelo corte do produto ali. Isso é importante porque normalmente a gente não vê dados referentes o trabalho foi maior ou o trabalho menor. Mas isso permite nós fazermos, quando nós estamos analisando o TPA, a tal da coesividade do produto, que nada mais é do que eu dividir o trabalho do ciclo 2 pelo trabalho do ciclo 1, que é a área embaixo do gráfico feito pelo ciclo 2 dividido pela área abaixo do ciclo 1, que ela vai nos dar a coesividade, o quanto esta molécula está coesa, o quão mais forte ela estiver ligada quimicamente ali, a interação das moléculas forem maior, mais coesividade terá essa amostra, tá? E aí a coesividade permite nós tirarmos outros parâmetros ali. Se eu analisar o gráfico de uma outra forma, para quem está vendo o gráfico mudou agora, mas para quem não está vendo, eu tenho duas montanhas, a primeira maior e a segunda menor, mas logo depois da primeira montanha eu tenho um buraco, como se eu tivesse uma depressão ali, uma área que vai para baixo do gráfico. Então, eu tenho mostrado ali no primeiro gráfico um dado de fraturabilidade, que é quando a amostra quebra. Imagina que você está pressionando uma coisa e essa amostra se rompe, Juliano. Quando ela se rompe, imagina que eu estou empurrando aqui, aí eu quebrei uma trava. Eu vou ter um avanço muito grande da amostra por um intervalo de tempo pequeno. Então eu tenho isso representado no gráfico como um picozinho, eu tenho uma quebra no gráfico ali, eu tenho uma leve montanhazinha, uma leve quebra na montanha. E aí isso é traduzido como fraturabilidade, por exemplo, ou crocância do produto também, né? Se eu analisar a fraturabilidade para produtos empanados, por exemplo, depois de fritos, quanto mais fraturabilidade ele tiver, mais crocante vai ser o produto, que a hora que eu mordo eu tenho várias fraturas ali no produto. Eu tenho uma medida que é a adesividade, que seria, olhando pelo gráfico, essa depressão, esse buraco que eu tenho depois do primeiro ciclo, que olhando na prática, o que é isso? O êmbolo está subindo da amostra e a partir do momento a amostra recuperou toda ou parte do que foi pressionado, mas ela gruda no êmbolo. O fato dela grudar no êmbolo, quando o êmbolo quiser subir, com o corpo de probe ali, a probe quiser subir, a amostra vai segurar porque ela está grudada. Então vai fazer o equipamento fazer uma força negativa para eu liberar aquilo lá. Então isso é dado como adesividade. Então é a capacidade do produto grudar numa superfície ali, no corpo de prova. E aí eu tenho a elasticidade retirada ali do ciclo 2, que se eu pegar o ponto máximo do pico e traçar uma reta no ponto máximo do pico, a elasticidade é a distância percorrida pela amostra ali até eu atingir a dureza, até eu atingir o ponto máximo do pico ali. Então a elasticidade é aquilo ali, quanto que ela deforma até eu atingir a dureza. Então isso é dado em milímetros, é dado em unidade de comprimento. Então se eu pegar esses dados todos, eu chego na tal da mordida, que aí é um dado muito interessante. A mordida é o ponto, quanto de energia que eu preciso fazer para a amostra ser deglutida, para eu conseguir engolir uma amostra se ela for sólida. Então, se eu pensar o que o texturômetro está fazendo, ele está simulando nossa boca. Ele está simulando nós mastigarmos o alimento por 2 vezes. 2 mastigadas do alimento com as forças calculadas é suficiente para o software calcular quanto de energia vai ser necessário para eu mastigar até aquela amostra ficar a ponto de ser deglutida, até eu conseguir engolir ela, que é a tal da mordida do produto, ou mastigabilidade do produto, que nada mais é quimicamente do que eu pegar a dureza, multiplicar pela elasticidade e multiplicar pela coesividade. Esses são dados que vão aparecer para a gente e a gente pode exemplificar aqui alguns produtos que nós temos analisado. Às vezes eu faço no meu laboratório, eu tenho alguns resultados que
o pessoal lá do Sul faz e tem outros, e o pessoal de Viçosa faz e tem outro, no Cefet do Rio de Janeiro tem outro, porque existem vários parâmetros que eu utilizo. Quanto que a amostra vai ser perfurada, qual é o meu corpo de prova, qual a força que eu aplico, por quanto tempo eu aplico. Então tem vários parâmetros que não são estabelecidos. Eu estabeleço isso antes de fazer a amostra. Então, nos parâmetros que nós analisamos e que nós vamos utilizar para seguir com a pesquisa nos dados que apresentaremos na semana que vem, nós temos ali que essas salsichas hot dogs, ela tem ali uma dureza em torno de 7 mais ou menos, 7 newtons ali, que é a unidade. Sendo que das que nós analisamos, a mais mole ali, a menos dura, tinha 6,86 e a mais forte ali, a mais dura, tinha 8,04. Já um presunto cozido, ele tem uma dureza de 13,9 newtons. Linguiças cozidas, que são linguiças que são mais firmes, né, do que uma salsicha ali, em torno de 14,76. Mortadela, que é uma massa refinada também, ela é um pouquinho mais forte que a salsicha, né? Ela é mais dura realmente que salsicha, 10,81, mas ela é mais mole do que linguiça cozida, é mais mole do que um presunto. Essas linguiças cozidas fininhas têm uma dureza de 11,55. O salame é um produto bem duro, né? O salame tem a dureza do salame, cara, 52,24 de dureza. Aí os outros parâmetros derivam dessas aí. A gente vai deixar esse material disponível, mas a gente não vai ficar passando vários dados. Quem está conseguindo ver essa tabela aí, mas que exemplifica o perfil de textura de vários produtos que nós analisamos, que vai ser importante para você que quer ouvir o episódio da semana que vem, que a gente vai variar algumas formulações diferentes e vamos mostrar como isso impacta na dureza. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Você já está recebendo o cachê bem mais que dobrado, que você já está vindo a vários episódios, já está quase no cachê do Lucas, que não tem vindo, né? Mas que nós estamos fazendo essa série aqui de divulgar os dados. E a você que está assistindo, hoje um episódio um pouquinho mais curto, embora não tenha ficado tão curtinho assim não, né? Que a gente falou bastante coisa, mas espero que você esteja gostando e que volte na semana que vem para a gente finalizar essa série desses dados que a gente está fazendo com os resultados que nós obtivemos para variações de ingredientes e textura. Esse foi mais um episódio de CarneCast, muito obrigado e até no próximo.